7h28, já de volta para celebrarmos a vida em câmera aberta com os nossos convidados, o oncologista Dr. Clécio Fernandes. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, população paraibana. Boa noite, Bruno. É um prazer estar aqui nesse programa que é líder de audiência. Obrigado. E para discutir um assunto extremamente importante, que é essa doença chamada câncer. Vamos sim. Bruno, o seu sobrenome eu toda vez fico um pouco confuso, porque é um sobrenome bem artístico, não é? Bruno... Meu avô era alemão, Steinbach. Steinbach, Bruno Steinbach. Silva, do meu pai paraibano. Steinbach, Bruno Steinbach. Ok, muito bom. Você que é artista plástico, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade aqui que eu possa dar um recado para outros pacientes de câncer. Não é que tenham fé, que se cuidem, que tenham bons hábitos. Isso porque você tem uma história de vida bonita para contar de superação de um câncer. O câncer do tireoide ou de tireoide? De tireoide. Isso. Eu descobri que tinha problema na tireoide em 2006. Por motivos profissionais e relaxamento, o que eu não aconselho a ninguém fazer, só fui me operar com o Clécio em 2012. Então já estava bem avançado, era um bócio, já estava do tamanho de uma mão papaya, para ser mais uma linguagem mais popular. De uma mão papaya? Era o bócio mergulhante, que você não via a aparência porque ele ficava mergulhando. Uma abazinha da tireoide por dentro do tórax e a outra para cá em direção à face. Então este homem, além de competente, ele tem as mãos guiadas por Deus, porque muitos outros médicos, que eu não vou citar nomes, bambambães, ficaram procrastinando com medo de fabricarem um defunto. Este aqui fez uma cirurgia, o que se chama nos Estados Unidos, vocês devem ter visto aí nos filmes, cirurgia heróica, que são poucos médicos que têm a coragem de fazer, porque o índice de mortalidade é grande, e eles não querem defunto no seu currículo. Esse aqui teve essa coragem de fazer, e já vai fazer 3 anos que eu estou por aqui, e eu acho que eu vou passar mais uns 3 anos. Que maravilha, se Deus quiser, muitos outros anos. Eu vou pedir para o Dr. Clécio falar sobre o seu caso especificamente, mas antes eu gostaria de entrar também no tema de hoje, porque nós estamos falando do Dia Mundial do Combate ao Câncer. Qual é a importância para um oncologista, para alguém que pode falar sobre esse assunto, um assunto que, inclusive, na minha opinião, na minha modesta opinião, é um assunto delicado, é um assunto melindroso, porque ele é muito importante, ele é inclusive palpitante, na minha opinião também, para a prevenção e para aqueles que já estão vivendo e ou vivenciaram, para mim já é um assunto mais delicado, né? Porque tem a ver com a vida do ser humano ou a vida do próprio ser humano que está passando ou passou por isso, ou do parente que tem o seu ente querido ali passando por um momento com câncer, inclusive aqueles que já tiveram um parente que passaram pelo câncer e, felizmente, porque a vida pertence a Deus, já foram para um lugar bem melhor do que o nosso. Prefiro colocar dessa forma, do que infelizmente, porque aí fica a saudade. Enfim, dei uma certa prolongada aqui nesse início para perguntar a quem sabe, perguntar a quem pode falar, o senhor como oncologista, a importância desse dia, o Dia Mundial do Combate ao Câncer, 8 de abril. É uma importância para chamar a atenção, Alex, mas que as pessoas saibam que todos os dias devemos dar a mesma importância desse dia. O câncer, ele é uma doença democrática, ele acomete ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, crianças e adultos e idosos. Qualquer pessoa pode desenvolver câncer. O termo câncer refere-se a um conjunto de doenças, mais de 100 doenças, conhecidas como tumores. Essas células, elas começam a se duplicar, a se multiplicar, ganhando, entre aspas, a imortalidade. Com isso, ela foge ao comando do nosso organismo. O que é que acontece? Formam volumosas massas, e essas massas podem se espalhar para outros locais. Daí, esses tumores que se espalham para outros locais, diferente do sítio que originou, a gente chama de tumores malignos. Então, assim,
O câncer acomete a qualquer um, em qualquer faixa etária. Agora, o que é importante, cerca de 70% das causas de câncer são causas externas, fatores evitáveis. 30%, 15% a 20% são fatores genéticos, hereditários e familiares. Há quem diga que quando a gente nasce, a gente adquire uma dupla cidadania, a das pessoas sadias e também das pessoas doentes. Um dia você poderá utilizar essa outra cidadania. E é importante que quando você adoeça, você seja tratado com dignidade, com humanidade. E, infelizmente, nos dias atuais, no Brasil, os pacientes com câncer sofrem muito, porque atingem a todos, mas quem mais sofre é aquela população pobre que perecem nos hospitais, nas filas, nas burocracias do SUS e muitas vezes morrem sem ter acesso a um especialista em câncer. Então, o câncer é uma doença democrática, ela vai acometer a todos. E quem aqui, que está me escutando no seu programa, não teve um familiar ou então uma história própria para contar, como aqui o caso do nosso amigo Bruno, que foi generoso nas palavras, generoso como todo amigo é, está entendendo? Mas é um dia para despertar para a população essa necessidade, mas como uma necessidade, a gente tem que utilizar de forma educativa. Então, se gasta hoje com o tabagismo, com doenças relacionadas ao cigarro, que é o principal fator de risco, de uma forma geral, Alex, cerca de 20 bilhões por ano. Cerca de 15 milhões de pessoas desenvolvem câncer por ano no mundo. Eu desconheço uma guerra que acometa tantas pessoas por ano. Segundo dados oficiais do Instituto Nacional do Câncer, Alex, mais de 550 mil pessoas desenvolverão novos casos de câncer. Tá? Então, se eu sei que é uma doença que pode acometer, e eu sei que a maioria dos fatores são evitáveis, por que é que os pacientes chegam nos hospitais de oncologia, geralmente em uma fase avançada? Falta informação. Os meios de comunicação deveriam seguir o exemplo aqui da TV Marche e divulgar mais essas informações de prevenção. No dia a dia, eu até acho que nas escolas públicas, e acredito nisso, e tenho feito isso, a gente está levando prevenção em oncologia para as escolas públicas. Sabe por quê, Alex? Porque educar o adulto é muito difícil. Dizer um adulto para parar de fumar é muito difícil, para parar de beber. É mais fácil você educar uma criança, um pré-adolescente. Está entendendo? Eu lembro que minha mãe, na sua simplicidade, ela, quando a gente criança, ela dizia, vamos comer salada, mesmo quando criança não gostava. Hoje eu sou adulto e como salada com bom gosto. Então, eu sei que o fator alimentar é importante. Hoje o nutricionista ele tem uma importância muito grande no tratamento do câncer. Porque há quem diga que você é o que você come. Então, as pessoas que se alimentam de uma forma saudável, têm bons hábitos como atividade física, a questão do estresse também, diminui sua atividade de estresse, tem uma vida mais simples, sai do sedentarismo, são fatores que ao longo da sua vida, esses fatores irão colaborar para que você não desenvolva alguns tipos de câncer ou retardem o aparecimento de algum câncer que você tenha uma predisposição. Então aí a gente já falou de 3 questões fundamentais, né? Só pedir para que não oscile o meu áudio, o meu retorno, por favor. Já sumiu de novo aqui o retorno do áudio, do microfone, por favor. Pelo que eu entendi, o senhor colocou aqui o álcool, o cigarro e aí a alimentação. Não ao álcool, não ao cigarro e sim a uma boa alimentação. Esses 3 pilares seriam fundamentais? São os pilares fundamentais, você falou muito bem, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, a questão do estresse. Existem fatores biológicos também. Hoje está provado que o HPV, que é um vírus, tá, ele provoca o câncer de colo de útero, que é um dos cânceres mais frequentes nas mulheres. Veja que, a partir do momento que a mulher é infectada e ela chegar a desenvolver um câncer no colo de útero, geralmente demora em torno de 13 anos, Alex. 12 a 13 anos. Se a mulher fizer um exame simples, indolor, feito por pessoas do PSF, enfermeiros e médicos treinados, essa pessoa, se ela fizer um exame Papa Nicolau, que é chamado um raspadozinho do colo do útero, é capaz de identificar uma fase
pré-invasiva desse tumor, ou então não invasiva e nem ser tumor ainda, e tratar essa paciente. Aí você pergunta, e por que que tantos cânceres de colo de útero matam no Brasil? Porque a gente não tem prevenção, um exame simples, falta de exame simples, por exemplo, como a mamografia. A mamografia, que é um raio-x da mama, tá? Assim como a gente tem um raio-x do pulmão, tem um raio-x da mama, e chama-se esse termo de mamografia, é capaz de diagnosticar o câncer de mama, tá? Em uma fase inicial, e assim poder tratá-lo, porque o câncer é assim, quando você detecta em uma fase inicial, Alex, você tem uma oportunidade de cura muito grande, mas infelizmente, quando você diagnostica um câncer em uma fase tardia, seja qual for, em qualquer lugar do mundo, não existe médico bom nesse aspecto. Tá? Aí o paciente ele vai sofrer muito, porque a cura é muito mais difícil, vai sobrar um pouquinho de muito sofrimento, dor e paliação. Logicamente, a gente como médico acredita muito na força de Deus, e Deus ele age de forma milagrosa em muitos casos, mas que a população saiba que tem que procurar o especialista em oncologia e que o Estado ele tem que garantir acesso à população mais pobre a essas pessoas. E eu quero aqui até parabenizar o governo, entendeu? E quero dizer aqui que eu não carrego bandeira alguma, mas medidas como essa a gente tem que parabenizar. Qual é a a implantação de um hospital de oncologia no centro da Paraíba, em Patos. Então, essa implantação permitirá acesso àquelas populações, entendeu? A muitas populações pobres que não tinham acesso às portas do Laureano, nem às portas do São Vicente e nem às portas da FAP, Alex. Então, muitas vidas serão curadas ali. Mas é preciso que mais políticas públicas, mais emissoras, utilizem a informação. Quem procura, meu amigo, vai curar o câncer, porque ele vai ter acesso à informação. A pessoa bem educada, ela conhece o seu corpo, ela conhece os seus sintomas. Aí você me pergunta, mas doutor Clécius, e criança? Tem fator de risco? Porque a gente sabe que o adulto tem um tabagismo, o etilismo, hábitos inadequados, vírus que pegam por uma vida mundana, que podem provocar, mas e a criança? Não é uma pergunta interessante? Sem dúvida. A criança, ela não tem fator de risco conhecido. Mas uma mensagem importante, a criança ela tem uma qualidade que os adultos não têm geralmente. A criança não mente, Alex. Então, quando a criança diz que o pezinho está doendo, o pezinho está doendo mesmo. Quando diz que a barriguinha está dodói, porque está dodói. A barriguinha está crescida, então a mãe, ao perceber o menor sinal, vai levar o especialista, que aqui é o pediatra, e ele vai ser capaz de suspeitar e identificar, e eu quero dizer para a população, 70% dos tumores em crianças, graças a Deus, são tumores curáveis. Graças a Deus. Entendeu? Então é uma briga feroz, que a gente traça todos os dias, mas que é preciso manter. Olha, você, nas palavras do nosso convidado oncologista, o doutor Clécius Fernandes, você teve uma aula, e eu quis deixar bem à vontade, uma aula, me permita, para não brincar com a vida, porque também existe a responsabilidade do ser humano. Agora, eu gostaria de fechar, doutor Clécius e o Bruno, falando sobre o caso do próprio Bruno, porque aí, graças a Deus, a gente consegue, em nome do Jornalismo Master, falar hoje sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, trazendo um exemplo bem-sucedido, que, filtrando aqui da sua própria fala, nós temos, graças a Deus, muitos e muitos outros casos bem-sucedidos, não é? Então é importante frisar isso no Dia Mundial de Combate ao Câncer, para que as pessoas continuem crendo, em primeiro lugar, que Deus tem o controle da vida e que os médicos, a medicina, a inteligência dada ao ser humano, bem praticada, como o Bruno acabou de colocar, com ousadia muitas vezes, como o Bruno acabou de colocar, no caso dele, através do Senhor, graças a Deus também dá muito certo. Então, conte para a gente o caso do Bruno. Eu gostaria só que o Bruno, como paciente que está conosco, dissesse o que você sentiu, o que lhe fez procurar o médico pela primeira vez, resumisse a sua história e depois o Dr. Clécius fecha com chaves de ouro. Bom, ao fazer a barba, um dia eu senti que o pescoço estava duro. A cartilagem tiroidiana, eu acho, que o nome é esse, né? E procurei o meu sobrinho, que é o otorrino, Leonardo Fontes. Certíssimo. E ele imediatamente disse, faca, fazer uma operação de tireoide.
eu fui deixando para lá, o médico, Você fumava? mas não tem nada a ver com isso não, fumava. Estou só perguntando, fumava? Fumava. Mas o meu pulmão tá melhor do que o de muito adolescente por aí. Quer dizer que o cigarro não meu caso, contribui para o câncer de tireoide? Especificamente para o câncer de tireoide, não, mas para a grande maioria dos cânceres, sim. Mas indiretamente influencia, porque esse paciente vai submeter a uma anestesia geral, tem que ter uma função pulmonar. A gente sabe que o cigarro, com o tempo, ele vai acabando com os pulmões, provocando enfisemas, então assim... Pode influenciar em complicações. Complicações Certo. cirúrgicas, né, cicatrização, Mas então... não é o causador. Tá, Bom, só para interagir. Por minha sorte, né, o meu pulmão não foi afetado. Mas eu deixei Deixou o cigarro. Mas sempre tive bons hábitos Deixou alimentares. depois do câncer? Deixei E aí eu sei depois que é da uma curios- operação. Aí eu sei que é uma curiosidade dos nossos Porque telespectadores. eu só fui operado em 2012, eu descobri em 2006. Certo. Então ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Como ele disse, quanto mais cedo, melhor. Certo. Eu fui abençoado por Deus, Amém. primeiro por ainda estar vivo Isso. e por cair nas mãos dele. Porque os primeiros médicos que me examinaram, eu não confiei. Eu digo, não é com esse. Eu segui a intuição, vamos dizer assim. E eu acho que a intuição me ajudou e Deus também. Caí na mão certa. Então, apesar de ter demorado, ter procrastinado essa cirurgia. Depois da cirurgia, foi que eu soube que tinha um câncer, quando veio o resultado da biópsia. Aí você me perguntou como eu reagi. Olha, eu soube da notícia sozinho, forcei um pouco a barra com a enfermeira, porque meu sobrinho e ele tinham combinado para meu sobrinho me dar a notícia no consultório depois, mas eu convenci a enfermeira e ela me deu a notícia. Voltei sozinho para casa e chorei muito. Chorei muito. O mundo dá uma desabada. Desabada. Aí eu não tinha informação nenhuma sobre tireoide. Hoje eu só não sou doutor porque não fiz medicina, mas conheço. Então é uma primeira coisa que você tem que fazer. Hábitos saudáveis, eu evito ao máximo qualquer coisa que venha dentro de uma lata, de uma caixa ou de uma garrafa de plástico. Durante a semana. Olha aí, hein? Aquilo que vem dentro de uma lata, de uma caixa ou de uma garrafa de caixa plástico. ou De uma garrafa de plástico. de uma garrafa de refrigerante. Tome não, que isso dá câncer. sensacional. Tanto quanto cigarro. Não adianta deixar de Evita fumar. tudo que vem numa caixa, numa lata e numa garrafa de plástico. Como dizia um amigo Eu tenho meu- conversado bastante isso lá em casa, com Como a diz- Karina e com os meninos que estão aqui por coincidência. Como dizia um amigo meu do sertão, a gente não precisa ser tão radical. Ele dizia que só comia alguma coisa que ele pudesse pegar da fonte e trazer nos ombros para o fogão. Não precisa a gente exagerar. Então eu recomendo o equilíbrio, eu sei que o tempo aqui é curto, o equilíbrio, bons hábitos alimentares, caminhadas, mas no fim de semana, saia dessa dieta. É o que eu faço, tomo minha cerveja, como feijoada, como tudo que vier na minha frente. Mas da segunda a sexta, vida Dá uma saudável. regrada. Isso pode. Ele tá usando o microfone e a câmera para dar a receita dele. Você vai me permitir lhe provocar aqui, porque o seu médico está com você. A resposta está Essa receita dele pode? Eu acabei de falar, Alex, um pouquinho aqui antes, isso é difícil educar um adulto, Ah. né? Mas olha o resultado aqui. Gostei, A imagem gostei. vale mais do que eu falar. Ah, que maravilha. Ok, bom, mas o que importa para fechar com você, que eu vou fechar com o médico, mas só para fechar você aqui, me permite é só- que você chorou agora, você Pronto. se emocionou agora, mas você está feliz lá, porque você é uma história, graças a Deus, de Eu sucesso. gostaria de só concluir a parte quando eu cheguei em casa. Aí, quando eu comecei a me sentir assim, abandonado por Deus, por tudo, sozinho, estava sozinho, aí eu, imediatamente, veja como a fé age. Não sou religioso, não frequento a igreja, não, mas tenho muita fé em Deus, Amém. sem intermediários. Aí eu pensei, que bom que não foi num filho meu, sem hipocrisia nenhuma. Quem me conhece sabe que eu não sou tudo no mundo, menos hipócrita. Aquilo já me deu um bálsamo. Não ter sido num filho nem numa neta. Aí comecei a me informar, eu tenho meus sites, me comunico muito na internet, e a gente fez uma página, que é o Projeto Semente de Mostarda, que ele é o criador e coordenador, e eu ajudo como voluntário na administração na internet.
não é que ele não tem tempo para isso, Certo. junto com outros colaboradores. Certo. A página Projeto Semente de Mostarda do Facebook. Então, lá tem todo tipo de informação, vídeos que eu edito, mas que ele fala, a informação é dele, as informações são de total confiabilidade. Então, Projeto Semente de Mostarda, porque a informação, Ok. a prevenção, bons hábitos. Parabéns. Parabéns. É isso que faz. Parabéns de verdade, Bruno. Graças a Deus de você estar aqui para contar a história. Doutor Clécio, eu tenho um minutinho para a gente fechar. Tem uma garotada, uma criançada que vem para contar uma história bonita também, de sucesso. Mas um minutinho aqui para a gente fechar falando sobre o caso dele, porque desde o começo o senhor acreditava que daria certo. Eu sei que o médico, como o senhor mesmo disse, sempre acredita, sempre tem fé, quando tem, não é? Tem fé que dará certo até o final, mas o caso dele, do começo ao fim, em um minuto. O caso do Bruno é um tumor avançado que o Bruno tinha na tireoide, entendeu? O colega médico passou o caso, entendeu? Ele foi no meu consultório, eu vi que era um tabagista, tinha hábitos inadequados, mas que existia a possibilidade cirúrgica e de cura do tumor. E aí foi conversado que ele tinha que abandonar o cigarro, entendeu? E pouco tempo a gente fez essa cirurgia. Graças a Deus evoluiu bem após 6, 7 horas de cirurgia, não me recordo bem agora. Mas a coisa mais importante que a gente tem que frisar aqui é que o primeiro passo tem que ser dado em direção ao médico. Chegou no médico, seja eu, seja qualquer outro, ele vai dar um encaminhamento. E que as pessoas saibam procurar um médico, não tenham medo de se examinar. Porque tem gente, Alex, tem medo de se examinar, então tem medo de descobrir. Vem cá, é melhor você descobrir numa fase inicial do que numa fase tardia. Sem dúvida. Então, o caso do Bruno, e o Bruno, o pai do Bruno foi um grande otorrinolaringologista que tratou muitos pacientes com câncer. Inclusive, há pouco tempo, a Academia Paraibana de Medicina o homenageou no seu centenário, o doutor Isaías Silva. Então, para mim também foi um prazer saber que eu tratei o filho de um dos maiores cirurgiões de câncer de garganta que a Paraíba já teve. Olha só. Então, assim, mas a felicidade que eu tenho de tratar o Bruno é a mesma de tratar qualquer paciente, viu, meu amigo Alex? Sim. Então, quero dizer que a Paraíba tem bons médicos, que confiem nos médicos. É preciso estabelecer políticas públicas como tem sido estabelecido com essa implantação desse futuro hospital de oncologia em Patos. Isso. E que as pessoas adquiram hábitos saudáveis, não ao tabagismo, ao etilismo de forma desordenada, vamos dizer assim, e nunca perder a esperança, porque quando lhe faltar um médico, com certeza Deus estará presente e Ele poderá... Esse é o projeto. A Andressa Santos interage aqui com o final da sua fala. É o projeto? É o projeto de Semente de vocês? Mostarda. Semente de Mostarda. Inclusive, esse projeto, a primeira emissora que eu dei uma entrevista foi num programa de Serginho, foi aqui. Aqui na TV Master. Aqui na TV A Master. gente pode voltar para falar sobre o projeto? Exatamente, eu fiquei podemos. curioso e gostaria que a gente dividisse, falasse mais. Interessante Pode ser? até o nome do projeto, né? Semente de Mostarda. Super curioso. A gente pode voltar logo? Com certeza. Nos próximos dias? Só depende da sua agenda. Já peço à Andressa que nos dê prioridade, porque para falar da vida, celebrar a vida, cuidar da vida, saúde, tudo isso que a gente está colocando, tem que ser prioridade. Então, parabéns de verdade. Olha, em câmera aberta esteve conosco, ou estiveram conosco, para juntos falarmos sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, hoje, 8 de abril, o oncologista Dr. Clécio Fernandes e o Bruno Steinbach, tá certo? Sim. Artista plástico, Steinbach Silva. Muito bom, gostei do senso de humor. Olha, no decorrer da entrevista você trouxe pitadas de humor, muito legal. Parabéns pela história de vida, de verdade. Obrigado.